Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Vamos para mais uma aulinha de criminalística, inaugurando um assunto novo, hein? Meu bro, a essa altura do campeonato, eu imagino que você já tenha um certo domínio da parte relativa ao local de crime, né? Tanto as disposições do Código de Processo Penal, no que diz respeito à abordagem, artigo 64, 65 e 69, e também falando um pouquinho a respeito da teoria criminalística, teoria geral do local de crime. Não é verdade? Aquela história de classificação do local, abordagem, tudo isso nós vamos acabar utilizando nesta temática de hoje. E, prezados, eu vou iniciar com cada um de vocês a parte relativa a local de crimes contra a pessoa, mais precisamente locais de crimes contra a vida. Tudo bem? A nossa abordagem aqui é árdua, é uma abordagem extremamente técnica e prática. Eu preciso trazer um pouquinho da prática aqui para você, porque a banca se utiliza. As doutrinas de criminalística, no que tange à prática de abordagem de local de crime, elas consubstanciam a prática pericial. Então não tem jeito de eu fugir e ficar exclusivamente na teoria aqui com você. Tudo bem? Lembrando que o nosso norte, em se tratando da parte de local de crime, é a doutrina do professor Alberi Espíndola e também do perito criminal federal Jesus Antônio Velho. São essas as doutrinas que nós utilizaremos aqui. Tudo bem? Vem comigo! Então agora nós vamos iniciar o nosso estudo, ó, deixa eu pegar a caneta azul, de local de crimes. Local de crimes contra a pessoa, e o nosso edital costuma restringir os locais de crimes contra a pessoa, notadamente, doutores, nos locais de crimes contra a vida. E nada melhor do que eu localizar os senhores topograficamente nos artigos e nos dispositivos penais que versam sobre os crimes contra a vida. Doutores, eu estou falando basicamente do título 1 da parte especial do Código Penal. É o dispositivo que vai inaugurar os crimes em espécie, notadamente demonstrando uma certa relevância no que diz respeito aos direitos fundamentais, mais precisamente o direito à vida. Tá bom? Vem para cá. Bom, para nós estudarmos locais de crimes contra a vida, você tem que saber quais são os tipos de crimes que acontecem nesses locais, não é? E para isso, eu vou lá para o capítulo 1 do Código Penal dentro do título dos crimes contra a pessoa. Esse capítulo 1, meus amigos, basicamente possui os artigos 121 até o artigo 128 do Código Penal. Sabe de quais crimes nós estamos falando e, consequentemente, falaremos também da perícia? Eu falo, primeiramente, dos locais de crimes contra a vida, locais que abordam homicídio, né? Homicídio. Eu falo também do induzimento mais instigação mais auxílio ao suicídio e também ao suicídio e também à automutilação, que agora é uma inovação, né, que a gente tem no Código Penal. Eu trato também do local de crime em que existe o crime supostamente praticado de infanticídio e também os crimes de aborto. Tudo bem? Homicídio, a gente trata lá no artigo 121. Induzimento, instigação e auxílio ao suicídio lá no artigo 122. Infanticídio lá no artigo 123. E aborto, a gente acaba trabalhando desde o artigo 124 até o artigo 128. Lembrando que crimes, só o 124, o 125 e o 126. O 127 e o 128 do Código Penal tratam de pós de aumento de pena e também algumas excludentes aplicadas ao médico no exercício regular de um direito, tá? Bom, meus amigos, nesse aspecto
eu já delineei quais são os crimes em que o perito será acionado para ir até o local. De todos esses crimes, eu não tenho dúvida, a doutrina inclusive salienta isso, que de todos esses crimes, o nosso foco maior é no crime de homicídio. Os vestígios são praticamente os mesmos. No que tange a aborto e infanticídio, a perícia ela é muito mais médico-legal, tema que você costuma estudar lá na sexologia forense, se tiver no seu edital, claro, enquanto aqui na perícia criminal mesmo de local, nós focamos muito mais na perícia de homicídio e também de suicídio. Pedro, peraí, homicídio e suicídio infelizmente, meus amigos, eu tenho que falar isso para vocês, é uma infelicidade mesmo. A maioria dos locais em que eu já atendi toda a minha vida, dentro da parte de crimes contra a vida, foram locais de suicídio e não de homicídio. Hoje a gente sabe que o suicídio ele não pode ser divulgado pela mídia, até porque isso não pode ser estimulado no Brasil, isso é vedado, tá? Mas, na prática, o suicídio ele é muito constante na prática pericial, infelizmente. E as formas de se suicidar são as variadas. Nós veremos aqui a asfixia, que é uma das principais, a projeção em prédios, a defenestração, que é projetar-se pela janela, e por aí vai. Nós vamos falar de tudo isso aqui com você, fique tranquilo. Vem comigo. Bom, visto esta ideia dos crimes contra a pessoa e mais precisamente os crimes contra a vida, eu já tenho uma observação importante para você aqui. Lembre-se, a competência de processo e julgamento desses crimes, quando praticados na forma dolosa, só existe um crime contra a vida que pode ser culposo, que é o crime de homicídio culposo, né? Então, quando praticado de forma dolosa, a competência de processo e julgamento será do tribunal do júri, com rito especial também delineado pelo Código de Processo, tá? Então, estes crimes, repare, estes crimes são julgados por juízes leigos, um total de 7 jurados. E aí, meu amigo, você tem que pensar nisso na hora de estabelecer o seu laudo pericial. Pedro, mas eu não vou fazer laudo, eu sou agente de criminalística, eu sou técnico. Meu amigo, da mesma forma como você vai acabar muitas vezes auxiliando o médico legista, no caso da necropsia, ou o perito criminal, no caso do agente de criminalística, isso é importante, porque você auxilia e, naturalmente, fundamenta alguns atos que serão positivados no laudo. Então é sempre interessante, eu como perito posso falar isso, né? É sempre interessante nós termos um ajudante, um auxiliar de perícia que tenha um conhecimento técnico razoável. Isso é crucial e isso é separatista, hein? Pessoas com conhecimento dentro da polícia devem ser promovidas. Isso é importante. Visto isso, essa noção mais introdutória, eu quero trazer um posicionamento citado pela doutrina, notadamente a doutrina do professor Alberi Spíndola na sua obra de criminalística para concurso. Ele costuma citar, doutor, que nem locais de crimes contra a vida, o perito responsável pelo local, olha só, o perito responsável pelo local de crime, ele deverá obedecer basicamente a três pressupostos citados como sendo básicos, o que não é tão básico assim do meu ponto de vista, mas vamos lá. Primeiro pressuposto para o perito que vai atender um local de crime contra a vida. Primeiro, paciência. Meus amigos, este perito deve ser extremamente paciente. Nesse aspecto, a paciência envolve calma e também tranquilidade. Repare, calma e tranquilidade no que diz respeito à busca de vestígios. Aqui, meus amigos, aqui o perito, um local de crime contra a vida, meu Deus, é um local extremamente delicado.
o perito ele tem que ter muita paciência. Ele não pode fazer o local correndo, lembrando que o levantamento de um local de crime contra a vida, é claro que a depender do local, pode demorar 1 hora, 2 horas, até demorar 8 horas. Eu mesmo já fui acionado num local de crime contra a vida em que eu me desloquei às 11 horas da noite e saí de lá às 5. 6 horas fazendo o levantamento. Pedro, por que tanto tempo? Ah, meu amigo, imagina. Foram disparados mais de 20 tiros no cadáver. Imagina fazer o levantamento, a fixação de cada estojo, tirar projetil da madeira, que o chão era de madeira. Porra, isso demanda tempo, demanda calma e paciência. Isso é importante, tá? Isso já costuma ser questão de prova. O perito não pode fazer algo muito rápido no que diz respeito ao levantamento. Isso vale para os seus auxiliares também. Eu já vi situação em que, por exemplo, os auxiliares de necrópsia, na hora de se deslocar e mover o corpo, quer pegar o corpo logo e ir embora para descansar, até porque é de madrugada, essa porra não pode, tá? Isso fere de morte o levantamento pericial, tá? Beleza, no que diz respeito à paciência, esse é o primeiro pressuposto. Segundo, perseverança. Pedro, perseverança? A doutrina cita isso mesmo? E se eu te falar que sim, meu amigo? O que significa ser perseverante? Olha só, aqui significa a ideia do perito ser insistente. Insistente também na busca por elementos materiais do crime. Então, o que isso significa na prática? Vem para cá. Olha só, o perito, muitas vezes, ele está no local sendo auxiliado pelos seus agentes ali, e muitas vezes ele não acaba movendo um móvel. Cara, eu já peguei local de crime em que o agente deflagrou um disparo para quem sabe a pistola, a semiautomática, como por exemplo a Glock ou a Taurus, famosa 24/7, quando ela deflagra o disparo, o ferrolho vem à retaguarda e o estojo vai para o lado direito. Essa caída do estojo para o lado direito cai às vezes atrás de móveis. E aí o perito procura e não acha porra nenhuma. Meu amigo, a insistência diz respeito a isso. Puxar móvel se necessário, olhar o teto, olhar as paredes, registrar tudo. Porque depois que você sai do local, aquele local muitas vezes é descaracterizado. E aí você perde absolutamente tudo no que tinha para diligenciar ali. Esse é o segundo. Olha o terceiro, atenção. O perito aqui, ele deve ter uma atenção crucial. O que isso significa, meus amigos? Tudo pode ser resumido a uma frase, citado também pela doutrina. A riqueza da perícia, doutores, a riqueza da perícia está nos detalhes. Quer ver um caso curioso? Que inclusive eu já tive a chance de fazer? O perito vasculhou o local, utilizou luminol. Não é verdade? Luminol nós vamos falar, claro, se tiver no seu edital a questão de vestígios biológicos. Mas o luminol é uma ferramenta útil na expectativa de se buscar sangue. Lembrando que o luminol ele não é exclusivo para sangue humano, tá? Ele detecta sangue de animais também. O princípio ativo é basicamente um composto localizado dentro da hemácia, que é a capacidade oxidativa que tem o ferro. Mas tudo bem, eu não preciso detalhar agora isso com você, a não ser que isso esteja delineado no seu edital. Se a riqueza está nos detalhes, o que aconteceu nesse local? A pessoa limpou, utilizando muitas vezes hipoclorito na expectativa de enganar o perito, e aí o que aconteceu? Existiam panos lavados na lavanderia. Imediatamente, o que eu fiz? Eu borrifei luminol nesse pano. Brilhou, que é uma beleza. Então, quando eu falo que a riqueza está no detalhe, muitas vezes os peritos eles deixam coisas passar que não podem ser despercebidas. A riqueza está nos detalhes significa dizer que o perito ele pode muitas vezes fazer correlações de elementos que não estão em loco, elementos que não estão no local imediato, justamente caracterizando muitas vezes, um crime de fraude processual. Alterar o local do crime na expectativa de induzir a erro o juiz ou perito, listado no artigo 347 do Código Penal.
Bacana? Então esses são os 3 pressupostos básicos que um perito e qualquer pessoa que vai abordar um local de crime contra a vida deve ter. Isso é basal. Superado isso, eu avanço para que nós possamos conversar um pouquinho a respeito dos procedimentos iniciais. Procedimentos iniciais nessa abordagem de local. Meu amigo, a essa altura do campeonato, eu imagino que você já esteja pelo menos dominando um mínimo de local. Sabe por quê? Eu preciso aqui trabalhar com você a abordagem de local antes mesmo do perito chegar no local. Imagina o perito chega no local e não tem uma luva? Imagina o perito chega no local e faltou luminol? Não tem saco de vestígio, não tem lacre para lacrar os... Meu Deus, isso é um erro grotesco. Isso não pode acontecer. Então vem para cá. Quais seriam os procedimentos iniciais no que diz respeito ao levantamento de local de crime? E detalhe, deixa eu voltar aqui para mim. Detalhe importantíssimo, inclusive. O que eu vou dizer aqui vai servir, doutor, para qualquer local de crime que você for abordar, se você for perito, ou para qualquer agente também. Isso é importante que você saiba. Isso vale para local de crime contra o patrimônio, isso vale para local de crime de dano, por exemplo, isso vale para local de crime contra a dignidade sexual e vários outros locais. Todos. Quer ver? Quais seriam os procedimentos iniciais? Primeiro, se o perito ele foi acionado para ir até um local, lembrando que nós estamos falando de um setor específico do IC, que é o setor de localística, tá? É o setor que vai trabalhar com a abordagem do local de crime. Lá na localística, certamente haverá o acionamento deste perito. Isso acontece muitas vezes no regime de plantão, tá? O perito tá de plantão, ligam lá no IML ou ainda no Instituto de Criminalística para que o perito se desloque até o local. Acionou, você já deve de pronto, hein? E eu vejo muita gente cometendo gafe aqui. De pronto, você deve marcar nas suas anotações, no seu material, qual é a hora em que houve o acionamento. Você deve colocar qual foi o local de acionamento, o local em que você deve se deslocar com viatura. E já de antemão, hein? Perito é polícia sim. Perito anda de colete, tem porte de arma e anda de viatura. Se essa porra não é polícia, eu não sei o que é. Não é verdade? Então vem pra cá. Primeira coisa, então, registra a hora, o local do acionamento da perícia. Depois, o perito também vai solicitar qual foi a autoridade solicitante. Ou seja, foi a PM? Foi a Polícia Civil? Foi o investigador? Foi o delegado? Eu devo colocar lá no laudo, inclusive. Por isso que eu tenho que fazer esse levantamento pré-analítico, digamos assim. Eu vou registrar a hora, o local e a autoridade que solicitou esse deslocamento. Depois, eu também devo registrar aqui, doutor, qual é o tipo de local. É um local de suicídio? É um local de homicídio? Tudo isso normalmente é codificado, tá? Normalmente isso aqui é codificado. Olha, o local M1, local R8, depende do local, cada instituto de criminalística tem o seu código. Depois, fez as anotações relativas ao acionamento, você precisa fazer um check-up de equipamentos. E detalhe, esse check-up de equipamentos que você deve fazer, veja o que eu vou dizer agora para você, é um checklist antes mesmo de você sair da repartição. As chefias, para quem tem um pouco mais de prática sabe disso, costumam afirmar o seguinte, olha, o perito chegou no plantão ou o agente auxiliar chegou no plantão dele, ele já deve no início do plantão deixar tudo certinho, para a hora que for acionado, se deslocar com mais agilidade. Ele não vai fazer esse check-up de equipamento depois que foi acionado, né? Normalmente ele faz a partir do momento da entrada no seu plantão. Beleza, Pedro, o que eu tenho que checar então aqui quando a abordagem dizer respeito a um local de crime contra a vida?
Primeira coisa que deve se verificar: as condições da viatura. Porra, a viatura tá sem combustível, cara, você vai ter que passar a abastecer. Olha que merda, juntamente com o seu funcionamento. Imagina, a viatura tá com o pneu careca, a viatura tá com uma luz queimada. Muitas vezes você vai atender um local de crime contra a vida que é um verdadeiro breu. E aí? Você vai com uma viatura sem luz? Não dá. Deu para entender? Então você vai fazer um check-up. Segundo, depois de ver as condições da viatura e funcionamento, você também deve verificar a sua maleta de equipamentos. Ah, meus amigos, aqui eu tenho muita gafe cometida por perito, que a gente costuma chamar de novinho, são os calouros, né? O cara vai pro local de crime com uma máquina fotográfica e percebe que o cartão de memória tá cheio. Cara, que merda, onde você vai guardar foto? Não dá. Percebeu? Então, maleta de equipamento, você vai ver como é que tá a câmera, se ela está em funcionamento e tem memória. Você vai verificar se existem os invólucros para o acondicionamento de vestígio. Você vai verificar se existe lacre. Você vai verificar, inclusive, se existem os equipamentos de medida, no caso de local de acidente de trânsito, em que resultou morte, né? Você vai verificar, por exemplo, se existe a trena, a laser ou a trena manual mesmo, não é? Tem que verificar todos os equipamentos, todos, os reagentes necessários, inclusive, no caso do luminol. Além disso, eu também devo fazer um verdadeiro check-up dos dispositivos ou equipamentos de segurança obrigatórios, chamados de EPIs. A depender do local, ainda mais em época de Covid, né, ou infecções gerais, a questão de luvas descartáveis, a questão também relativa a álcool 70, você não sabe se aquele cadáver muitas vezes é contaminado com uma hepatite ou com HIV, não é? E também, se necessário em determinados locais, o uso de jaleco ou de roupa especial. Como acontece em alguns lugares, por exemplo, de morte violenta, já já nós vamos falar a respeito disso, em que o perito ele precisa de uma máscara toxicológica. Olha o caso que inclusive foi citado em um dos cursos de formações que eu fiz. Eu fiz o curso de formação no Paraná e no Distrito Federal, só a título de curiosidade. Um cadáver ele faleceu, né? Uma pessoa era alpinista e ela estava escalando algumas montanhas ali e ele entrou numa caverna e ele morreu nessa caverna. Só que o corpo ficou 1, 2, 3, 4 dias ali. Quando se deu notícia do desaparecimento e os bombeiros foram fazer basicamente o socorro, o perito teria que verificar quais foram as condições de morte ali, né? O primeiro agente do Corpo de Bombeiros entrou lá e não saiu. Morreu asfixiado. Por quê, Pedro? Ah, meus amigos, cadáver. Cadáver em estado de putrefação, ele produz um gás chamado ácido sulfídrico, H2S. Esse ácido sulfídrico ele é extremamente tóxico. E aí o que acontece? A pessoa aspira, perde a consciência e durante a inconsciência morre asfixiado. O primeiro bombeiro entrou, demorou demais para sair, entrou o segundo bombeiro. Só que o segundo bombeiro, mais experiente, claro que nós peritos não estava nem entrando no local ainda, primeiro vai o bombeiro, né? Mais experiente, imaginou que poderia haver um gás tóxico e entrou com a máscara. Pronto. Detectou o seu amigo bombeiro e o efetivo cadáver em estado de putrefação. Então é assim, quando nós falamos a respeito desse caso relativo a check-up de equipamentos, meus amigos, tem que fazer mesmo. Ainda mais o perito que já é mais experiente e já consegue imaginar quais são as situações que podem ser apresentadas neste local de crime. Tudo bem? Então, no que diz respeito aos procedimentos iniciais de deslocamento desse perito, como eu falei, esse perito está no setor de localística, ele será acionado, portanto, vai fazer o levantamento das informações de acionamento e, na sequência, melhor dizendo, no início do seu plantão, ele já vai checar tudo isso aqui e deixar absolutamente tudo preparado
para o momento em que for devidamente acionado. E aí, para a gente fechar, eu quero trazer uma observação importante, como eu já falei para você. Eu já falei, mas eu preciso positivar isso no seu caderno. Apesar de nós estarmos estudando isso aqui nos crimes contra a vida, eu quero que você saiba que estes dispositivos são aplicáveis a qualquer local de crime. Eu posso até citar um outro caso em que o perito ele foi acionado para um local de crime de furto qualificado por destruição e rompimento de obstáculo. E o cara, no momento que ele foi tentar tirar, o cara foi furtar fio de cobre. E quando ele foi tirar a lataria ali do painel, aqui no caso, a operadora elétrica é a Copel, né, aqui no Paraná, quando ele foi tirar aquilo, ele se cortou e teve sangue. O perito manipulou aquilo, como era crime de furto, ele falou, não precisa de luva. Pois é, chegou lá, tinha a porra do sangue. O que aconteceu? Esse perito foi coletar o sangue sem luva, para piorar, tudo o que impugna muitas vezes a cadeia de custódia, né? E durante a perícia, estava comigo, ele estava, enquanto a vítima estava falando, né? No caso era uma escola pública, a vítima falando, o perito fez assim na boca. Eu olhei para ele e falei, bro, não, acabou de tocar no sangue, não dá. Então esses pontos de atenção, as bancas algumas vezes exploram. É bem verdade que nós não temos tantas questões assim por enquanto sobre esse tema, mas até porque a criminalística não é tão cobrada. Agora, se a banca vier cobrando esses procedimentos iniciais, não tem como você se desvencilhar, não tem como você deixar esse troço de lado. Tudo bem? Fechou? Com isso a gente fecha, portanto, essa nossa primeira aula nos procedimentos iniciais e já já a gente entra na parte de abordagem e chegada no local de crime.